dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 18, que diz: Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Bom, meus amados, nós vimos nos versos anteriores que a região de Samaria recebeu muito bem a palavra de Deus, houve uma conversão em massa, tanto é que a igreja de Jerusalém envia os apóstolos Pedro e João para ajudar na organização daquelas pessoas e orar por elas. E ao Pedro e João orar por aqueles, muitos são batizados com o Espírito Santo e de uma forma visível. Tanto é que Simão aqui, ele vê isso. O termo aqui utilizado é vendo Simão que o Espírito era dado, então foi algo visível. Então, provavelmente ocorreram milagres através dessas pessoas, ou essas pessoas, similarmente à festa de Pentecostes, começaram a falar em outras línguas, ou qualquer outra simbolização visível. E ele ficou admirado disso. Ele, que era um feiticeiro, que viu as multidões abandonando os seus serviços para seguir os apóstolos, ele foi junto, mas ele não queria ser um mero observador. Ele queria aquelas multidões para si, porque afinal de contas era algo de qual ele lucrava, ele ganhava dinheiro fazendo os seus feitiços e tendo a admiração e o medo do povo. Ele estava perdendo isso, mas agora ele acabou de ver uma oportunidade. Ele queria ter esse mesmo poder dos apóstolos. Ele queria ter essa magnitude, essa grandeza, e queria que as pessoas continuassem servindo e dando dinheiro a ele, como nos seus tempos anteriores. Isso, queridos, é uma das coisas que mais ocorre. As pessoas querem um cargo na igreja, querem ter, né, uma função ou exercer alguma missão para ter poder. As pessoas querem serem servidas, elas querem o título de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, ou disso, ou daquilo. Cada dia se inventa um título novo, né? O termo apóstolo mesmo só foi utilizado aqui. Agora, 2000 anos depois, alguns estão se auto-intitulando. Olha como é engraçado. A pessoa se auto-intitula apóstolo. Diferente dos próprios apóstolos que não se auto-intitularam. Foi Jesus que os colocou como seus apóstolos e depois Jesus aparecendo para o apóstolo Paulo. E cada dia se inventa um termo novo, né? Toda hora eu ouço alguém se dizendo patriarca ou pai apóstolo, enfim. Aí a imaginação e a vaidade humana não tem limites, né? Daqui a pouco alguém vai se chamar a quarta pessoa da Trindade, ou vice-deus, ou algo do tipo. É uma tristeza, né, queridos? E muitos vêm para o ministério, para a pregação da palavra de Deus, desejando o título. Elas querem ser chamadas de pastor, elas querem ter a reverência do povo para consigo e, claro, muitos querem o dinheiro que pode advir daí, não da prática honesta, sincera do evangelho, que essa prática não dá dinheiro, não riqueza, dá o valor do trabalho, mas não de riquezas. Agora, outros querem o título para ganhar dinheiro. E aí vão fazer as campanhas, vão fazer os vários métodos que utilizam, vergonhosos, para saquear as pessoas. Bom, essa ambição de Simão, hoje tão presente, sempre presente em toda a história do cristianismo, esse pecado tem inclusive um nome para isso, o pecado é simonia. Simonia que vem de Simão. Estamos aqui de Simão, um mago que desejava comprar com dinheiro cargo eclesiástico. Esse pecado é chamado de simonia, ou seja, o tráfico de cargos eclesiásticos por dinheiro. As pessoas, em muitos períodos da igreja, compravam cargos. Hoje em dia, muitas vezes, isso é mais velado, né? A pessoa geralmente não compra, mas o cargo é dado àquele que tem mais dinheiro. Porque aquele que tem mais dinheiro, bom, a liderança quer que aquela pessoa fique na igreja
dando as suas ofertas, os seus dízimos, e para isso dá um cargo importante logo àquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem um preparo, não tem um chamado, não tem um dom, nem tem vontade de exercer aquilo, mas logo o colocam em algum papel de liderança, às vezes até o ordenam um pastor, e a pessoa constrangida, né? Às vezes nem tem como recusar isso, porque todo mundo falando, poxa, mas você vai recusar o chamado, Deus está te chamando, você vai recusar? Mas isso é feito o quê? Para manter aquela pessoa ali, para a pessoa continuar dando o dinheiro precioso naquela igreja. Então, e claro, isso fora os casos em que a pessoa realmente quer aquilo e quer a qualquer preço, né? E não para servir as pessoas, mas para ser servido por elas. É isso que faz toda a diferença, queridos. O chamado de Jesus, como nós sabemos naquela passagem belíssima do lava-pés, Jesus ele diz: Eu sou mestre e Senhor. Vocês me chamam assim e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou o mestre e Senhor. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E vocês igualmente devem servir uns aos outros. Esse é o verdadeiro espírito do Evangelho. Agora, as pessoas querem cargo para ter poder e para ganhar dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, né? Muitos veem na piedade fonte de lucro. Não querem saber de servir a Deus ou servir as pessoas, elas querem ganhar dinheiro, usar o cargo eclesiástico para ganhar dinheiro em cima da fé das pessoas. Isso é simonia. Estão cometendo o mesmo grave e horrendo erro de Simão, o mago, que por ambição queria se tornar um apóstolo sem ter o espírito, sem ter o coração, nem mesmo de um cristão, quanto mais de um apóstolo. Porque um verdadeiro cristão, ele quer fazer o bem às pessoas, muitas vezes em detrimento de si próprio. E muitas vezes recebendo muito aquém do que o seu esforço e o seu trabalho poderiam receber em outras funções. Então ele queria ser honrado, ele queria ser glorificado. Ninguém vai dizer isso, querido. Se você for perguntar para uma pessoa, ou ela vai mentir ou ela vai se enganar. Mas muitas vezes é o que se vê. A pessoa às vezes não tem o chamado de pastor, mas ela quer ser pastor, ou o cargo que seja. Por quê? Porque ela quer essa honra de ter esse nome. Agora, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pessoa que tem o coração no evangelho, ela não se importa com títulos, queridos. Não importa mesmo. Não se importa com isso. Que ela quer servir. Ela não está preocupada se vão honrá-lo, se não vão. Ele está para ajudar as pessoas que aparecerem junto a ele, que tiverem interesse, ele ajuda. Ele faz o bem, porque esse é o interesse dele. E nós vemos exemplos disso por todas as escrituras. Até lá em 2 Reis, capítulo 5, Naamã, um sírio, veio leproso, Eliseu o ajuda, o cura, e aí esse sírio, Naamã, um general, oferece presentes a Eliseu e Eliseu recusa. Não, eu fiz para o seu bem, não precisa me dar absolutamente nada. E Naamã insiste e fica, como assim? Eu sou um grande general, poderosíssimo, riquíssimo. Ele curou-me de uma lepra, de uma doença que não tinha cura, e eu não vou dar nada para ele, e ele não quer? Por que ele não quer? Ele não quer, ele só quis fazer o bem. E aí o general vai embora, só que logo depois Gease, que era o servo de Eliseu, vê aquilo, fica abismado, pois como que Eliseu tem uma vida simples, não vai aproveitar ainda mais de um inimigo para pegar um pouco de Gease, depois corre atrás do general, escondido de Eliseu, e pede lá uma quantia em dinheiro, em vestes, etc. E o general dá de muito bom grado a Gease. Só que quando Gease retorna, Eliseu, que era profeta, soube o que Gease fez e falou: agora a lepra de Naamã vai para você. E é isso que a gente vê por todo lado, queridos. As pessoas podem até fazer algum serviço, mas querem ganhar o presente de Naamã. Querem esse dinheiro. Querem lucrar
em cima da fé simples das pessoas. E nem é em cima de um Naamã, que era riquíssimo, que aquele dinheiro não faria falta. O pior é quando querem ganhar dinheiro em cima do pobre que vai fazer falta aquilo. E aí inventam campanhas as mais mirabolantes para arrancar, como diz o profeta Ezequiel ou Jeremias, né? Arrancar das ovelhas a lã, a pele e até mesmo as unhas. Arranca tudo da ovelha. Tudo que puder ser saqueado, tira. Agora, qual que é o princípio do evangelho? Similar aqui ao de Eliseu, que Jesus ensina em Mateus 10. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Esse é um apóstolo. Jesus estava falando com apóstolos, ensinando a eles. De graça recebestes, de graça dai. Ah, mas como é que aquela pessoa que está trabalhando na igreja, como é que vai sustentar a sua família? Bom, ele vai dar de graça, sem cobrar. Mas ele tem o salário dele. E ele, por aquela função, ele tem um salário fixo. Ele não vai cobrar nada a mais. Olha, por tal atividade, vou precisar que você me dê. Não. Ele tem já o salário dele. Não precisa de nada adicional. E o texto continua, Jesus continua, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas capas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, ele recebe o que? O alimento, ou seja, o necessário para o seu sustento. Não para ser milionário ou bilionário, como há pastores hoje em dia. Não, é para o seu sustento da sua família, ter uma vida digna, confortável, boa, mas sem acumular impérios de riqueza. De graça recebeste, de graça dai. Onde é que isso é ensinado nas igrejas hoje em dia, queridos? Onde? Então, hoje em dia, um dos pecados mais comuns que há por aí, nos vários formatos que expliquei aqui, é o da simonia. Seja pessoas comprando cargos, seja pessoas vendendo de forma velada os cargos para os mais ricos, seja pessoas querendo título e fazendo de tudo para isso, mesmo sem ter chamado nenhum, mesmo sem ter o talento ou o interesse, ou isso só pelo título, só para ser servido, etc, etc. Isso é simonia, queridos. É praticar o que Gease praticou e ficou leproso, o que Simão, o mago, praticou aqui. Nós veremos a continuação dessa história nos versos seguintes. Que Deus nos guarde de tudo isso e vamos servir, sempre servir, porque Deus serviu. Quem somos nós para querermos ser? Se alguém quer ser Deus, se exaltar, se exalte servindo. Mas, na verdade, o verdadeiro coração é nem pensar em se exaltar. O que a pessoa quer mesmo, exaltar o outro. Esse é o caminho do serviço, esse é o caminho de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.